Começando o ano da melhor forma. Graças a Deus. Mais terceira dessa competição. Ano começando agora. Pezinho no chão. Tem muita coisa pela frente ainda. Pezinho no chão, passo a passo, a gente vai buscando nossos objetivos. É nóis. Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês muitas informações sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Temos informações sobre o Lohan. Teve um pequeno problema no ajuste da venda do Lohan para o CSKA. O Flamengo, que está vendendo o jogador por cerca de 8,5 milhões de euros fixos, mais 1 milhão variável em cláusulas e metas, pediu ajustes. E aqui você vai saber que ajustes são esses e se o CSKA vai concretizar a compra do garoto Lohan. Também tenho informações sobre as negociações do Flamengo com o Arsenal pelo Jorginho. Ainda falarei nesse vídeo aqui sobre Miguel Merentiel, atacante do Boca Juniors, uruguaio, que o Flamengo estaria de olho para trazer para o elenco rubro-negro. Eu sou Fabrício Lopes, você está no canal Resenha Rubro-Negra. Eu peço para que você se inscreva no nosso canal. Clica no sininho para poder marcar a opção todas e receber todas as notificações de novos vídeos. Deixe o seu like para que o YouTube possa enviar nossos vídeos para o nicho fora da nossa bolha. E, é claro, compartilha e recomende o nosso canal para os seus amigos. A propaganda boca a boca é a melhor propaganda de todas. E aí você já pode avisar logo de cara. Aqui a verdade é dita, doa quem doer, mesmo que doa nós mesmos, e a nossa missão é te manter informado sobre tudo aquilo que está acontecendo no Clube de Regatas do Flamengo, que, após ganhar o título contra o Botafogo neste domingo, dia 2 de fevereiro, não ganhou folga nessa segunda-feira, não. Hoje, às 17 horas, os jogadores do Flamengo se reapresentam no Ninho do Urubu. Aqueles que jogaram a partida como titular farão um regenerativo de cerca de 40 a 50 minutos. Já os jogadores que entraram durante o jogo irão a campo para um treino tático com o técnico Felipe Luiz, que se sagrou o único homem a conseguir ser campeão da Supercopa Rei como jogador e também como treinador. Felipe Luiz, que está mega empolgado na direção do Flamengo para esse ano e prometeu estar atento a algumas oportunidades de mercado para poder reforçar o elenco rubro-negro. O Flamengo treina hoje e treina amanhã cedinho, às 9h30. Depois do almoço, o Flamengo embarca para Minas Gerais, onde fará o jogo do Campeonato Carioca na quarta-feira contra a equipe da Portuguesa. Bom, pessoal, mas a gente tem um monte de coisa para falar com vocês sobre o Flamengo, né? A princípio, por exemplo, a renovação contratual com o volante Eric Pulgar. O Flamengo vem passando por dificuldades para conseguir renovar com Eric Pulgar, que a princípio comunicou à diretoria rubro-negra que não quer permanecer no Flamengo após o cumprimento do contrato atual. Felipe Luiz vem fazendo muitas dedicações honrosas através das suas palavras ao volante chileno para começar a ganhar o coração do jogador para tentar mantê-lo no elenco rubro-negro. Zé Boto já sabe que vai precisar mexer os pauzinhos financeiramente falando também, para conseguir convencer o atleta de que o custo-benefício dele atuando pelo Flamengo é um bom custo-benefício para que ele permaneça no elenco por pelo menos mais 2 anos. É a vontade de Felipe Luiz. Eric Pulgar hoje está bem longe de receber um dos principais salários do elenco rubro-negro. É bem desvalorizado, diga-se de passagem.
ficou muito chateado com a valorização salarial que foi dada a ele pela antiga gestão e por isso nem queria mais conversar sobre a permanência no Flamengo. Mas agora, com Felipe Luiz e José Botto, talvez o chileno consiga ver uma perspectiva de melhoria sobre a sua valorização e resolva permanecer no Clube de Regatas do Flamengo. Daí eu faço minha primeira perguntinha a vocês. Vocês valorizariam o Eric Pulgar para que ele permanecesse no Flamengo? Felipe Luiz tem dito que Eric Pulgar é jogador de Barcelona, é jogador de clubes internacionais. Até ontem, na sua coletiva, ele falou: onde nós vamos encontrar um novo Eric Pulgar? Para você, a valorização de Eric Pulgar se faz necessária? A diretoria acerta por tentar manter o jogador no Mengão? Coloca aqui nos comentários que a sua opinião é de fundamental importância para nós aqui do nosso canal. O Flamengo e o CSKA chegaram a um acordo financeiro sobre o meia atacante de apenas 18 anos do Mengão Queridão. O CSKA, como eu disse no início do vídeo, pagará ao Flamengo 8,5 milhões de forma parcelada e o Lohan terá metas para poder cumprir e caso as cumpra, o Flamengo ganharia mais 1 milhão de euros. No total, seriam 9,5 milhões de euros o desejo do Flamengo pelo Lohan. Como eu já disse anteriormente, o Lohan e o seu staff imploraram quase o Flamengo para aceitar a negociação, porque o atleta gostaria de sair do Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo, então, vendo que o Lohan não está com a cabeça no clube e o Felipe Luiz já reportou que não gosta do comportamento do jogador extracampo e do comprometimento dele dentro de campo, resolveu negociar o atleta com o CSKA. Acontece que o Flamengo, ao receber a minuta contratual do CSKA, percebeu que haviam inseguranças financeiras naquele contrato e exigiu ao CSKA que refizesse a minuta, colocando uma cláusula de segurança, uma segurança bancária por conta que acontece entre Ucrânia. Essa segurança visa proteger os interesses financeiros do Flamengo caso haja uma bancarrota na rua e que o clube CSKA, de repente, fique sem dinheiro, sem campeonato para disputar. Vale lembrar que os clubes não jogam as principais competições europeias, como Champions League e Europa League. O CSKA não se fez rogado e topou incrementar essa cláusula para dar garantias bancárias ao Flamengo. E agora o Flamengo espera o retorno da minuta para poder ler, estudar, aprovar e então vir o contrato final para o Flamengo poder executar a venda do jogador. Para vocês, sobre esses termos, com essas proteções, o Flamengo está certo em vender o Lohan? Ou você é daqueles que acha que o Lohan deveria ficar no Flamengo até pelo menos depois do Super Mundial? Vale lembrar que o Felipe Luiz já tinha despachado o Lohan para jogar no Sub-20 e não iria aproveitar o jogador na equipe principal do Flamengo. Muitas pessoas estão me perguntando também sobre a venda do Alcaraz. Não sobre o que eu já esclareci, que são as condições que envolveram a negociação que foram tocadas inicialmente pelo próprio Alcaraz e não pelo Flamengo, como parte da mídia vinha divulgando. Mas sim sobre as seguranças que o Flamengo teria para que o Alcaraz cumprisse a meta estabelecida lá. Porque o combinado com o Flamengo foi o seguinte: o Flamengo está emprestando o Carlos Alcaraz para o Everton. Se ele fizer 6 jogos, aí o Everton é obrigado a comprá-lo por 20 milhões de dólares, ou 18 milhões de euros, como vocês preferirem. Mas e se o Alcaraz se lesionar no segundo jogo? Como que fica o Flamengo? Eles devolvem o Alcaraz sem pagar absolutamente nada, lesionado para o Flamengo? Não. Há uma cláusula que protege o Flamengo contra caso de lesão. Caso o Alcaraz se lesione jogando pelo Everton, aí o Everton é obrigado a seguir com o atleta e a pagar ao Flamengo o valor da venda obrigatória. Então, de maneira nenhuma, o Flamengo tomará prejuízo com Carlos Alcaraz e a equipe do Everton, a menos que o Alcaraz não consiga fazer 6 jogos lá por incompetência do próprio atleta, que ninguém acredita. Se isso acontecer, por exemplo, numa jogadinha do Everton para não pagar o jogador agora, ele continuaria, poderia ter seu contrato renovado
por mais 6 meses, uma vez que esse contrato de empréstimo vai até o meio do ano agora, fim da temporada europeia. O Flamengo poderia estender mais 6 meses de contrato para ele tentar cumprir o resto dos jogos ou zerar para tentar os 6 jogos novamente para a cláusula de obrigatoriedade ser atingida. Mas está tudo nas mãos do Alcaraz. Ele precisa provar no Everton que pode fazer os 6 jogos. Fabrício, 6 jogos é muito fácil. Sei não. Vamos ver se vai tudo dar certo, porque se ele não fizer 6 jogos lá, ele pode voltar para o Mengão queridão e o prejuízo continuar com o Flamengo. É por isso, inclusive, que o Flamengo não vai com tanta sede ao mercado. O Flamengo deve ir mais adiante no mercado a partir da janela do meio do ano. Não aquela de julho, mas aquela que abre 10 dias antes do Super Mundial de Clubes. Inclusive, o Flamengo está esperando uma resposta do Arsenal, que, segundo eu acabei de apurar agora, ainda não aconteceu, sobre o Flamengo poder pagar um valor financeiro para liberarem o Jorginho agora. Sim, eu sei, mais um pedacinho da novela. Minha obrigação é reportar a vocês. Na reunião que o Boto teve com o Arsenal, o Boto sugeriu fazer um pagamento para ter o Jorginho agora. E o Mikel Arteta bateu o pé e falou que não. Mesmo assim, o Flamengo oficializou uma proposta de compensação financeira para o Arsenal poder liberar o atleta agora. E depois que formulou essa proposta, o Flamengo não recebeu resposta ainda do Arsenal. E internamente o clube vê com bastante pessimismo que o Arsenal aceite essa compensação financeira e libere o jogador agora. Mas o Flamengo trabalha com a possibilidade do próprio Jorginho, que não foi utilizado nem por um minuto sequer no último jogo contra o Manchester City, em que o Arsenal venceu por 5-1 sem muita dificuldade, que o próprio Jorginho insista com o Arsenal e faça o Arsenal aceitar a proposta do Flamengo. Vale lembrar que há aí até o dia 28 de fevereiro para o Arsenal dar a resposta. De repente, dependendo de como os caminhos do Arsenal estiverem até lá, eles possam aceitar essa proposta do Flamengo sim, essa proposta de compensação financeira e acabarem liberando o Jorginho. Vai depender muito do Jorginho também, ficar mostrando para o Arsenal, até próximo do fechamento da nossa janela, a pouca minutagem que o Mikel Arteta vem dando a ele. Então o Flamengo ainda aguarda, com expectativa, com pessimismo, mas com expectativa até o final da nossa janela de transferências para ver uma possibilidade de transferência de Jorginho. Em contrapartida, o Flamengo já trabalha num contrato para que o Jorginho assine um pré-contrato com o Flamengo para ele vir, de novo, não na janela de julho, mas na janela 10 dias antes do Super Mundial de Clubes, antecipando a vinda do jogador, o que daria ao Felipe Luiz pouco tempo para colocá-lo em forma para jogar o Super Mundial, porque afinal de contas ele estaria emendando uma temporada na outra. Mesmo sendo pouco utilizado, ele está passando por uma rotina de treinos, exercícios e viagens, porque ele sempre fica no banco de reservas. A ideia era ter o jogador agora para dá-lo 20, 25 dias de descanso, para ele entrar numa situação de pré-temporada do jogador apenas, para que ele pudesse servir ao Flamengo mais adiante. Vale lembrar que a gente está muito próximo aí de ter o início da Libertadores da América. Campeonato Brasileiro começa já no finalzinho de março. Tem Copa do Brasil chegando por aí também. E por falar em competições, o Flamengo não deve priorizar em momento nenhum o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca vai continuar servindo para o Felipe Luiz apenas experimentar os jogadores. E poderia ser no Carioca os experimentos com o Jorginho, por exemplo, para ele se adaptar, como está acontecendo agora com o Juninho, que vem fazendo boas apresentações, pessoal. Ainda não mostrou a que veio, porque não teve tempo. Foram apenas 3 jogos. Mas eu venho gostando da movimentação que o Juninho mostra ter. Para mim, o Juninho no Flamengo é meio que como o Michael, pelo que eu vi das movimentações do Juninho até agora. Tá faltando tranquilidade, tá faltando fazer o gol, tá faltando ser mais Juninho. Na hora que ele estiver tranquilo, me pareceu nesses primeiros jogos que ele vai ter técnica para conseguir ficar no banco de reservas do Pedro e servir como uma opção para o técnico Felipe Luiz, que de centroavante mesmo, prefere ter só o Pedro. O Juninho é um jogador que se desloca muito da esquerda para o centro. Tem velocidade, tem versatilidade e tem ofensividade também, apesar de não ser um matador nato. O que é o matador nato que eu digo? Aquele cara que não vai desperdiçar oportunidades. Ele vai. O foco dele não é ser aquele cara que marca gol em cada oportunidade, como é o Pedro.
que precisa de meia oportunidade para fazer 2 gols. Mas o Filipe Luís gosta da movimentação dele. Por um lado. E do lado direito para o centro? Não estamos falando de pontas, meus amigos. Estamos falando de segundos atacantes. E é por isso que o Filipe Luís segue no mercado procurando um segundo atacante que possa vir da direita para o centro. Assim como o Plata faz de vez em quando muito bem, mas o Plata vem sendo utilizado mais do lado esquerdo do que do lado direito pelo Filipe Luís. Plata, Michael, Cebolinha e Bruno Henrique são vistos como verdadeiros pontas. Já o Luiz Araújo não. Ele pode jogar como ponta, pode jogar como segundo atacante, pode jogar até como um meia, jogando um pouquinho mais recuado para poder entrar e aproveitar as oportunidades. E o Filipe Luís quer alguém com mais características assim. E é por isso que o Flamengo prioriza a contratação de um atacante. E na Argentina só se fala em Mengon Queridon. E aí aparece o nome do Miguel Merentiel. Miguel Merentiel é um uruguaio de 28 anos, destro, 1,76 m, que joga como centroavante e joga também como segundo atacante, vindo prioritariamente da direita para o centro. Ele é jogador do Boca Juniors e o Boca Juniors, em conversa com outras equipes que desejaram o Miguel Merentiel, pediu cerca de 10 milhões de dólares pelo jogador. O Flamengo ainda estuda numa lista vasta de nomes qual é esse atacante que ele pretende contratar. O Campeonato Argentino, a Liga Argentina, tem a sua transferência, tem a sua janela de transferência findando antes da nossa. E, portanto, eles vão ficar sem oportunidades para substituir jogadores caso eles vendam agora no finalzinho da janela deles. É improvável que o Flamengo contrate o Miguel Merentiel. Mas sim, a gente checou e é um dos nomes estudados, sim, por Filipe Luís e por José Boto para fazerem parte desse scratch tão poderoso que o Flamengo já tem. Mas não é a primeira opção. Fabrício, qual é a primeira opção? Não sei, meu patrão, mas eu sei que eu confirmei o nome do Miguel Merentiel. É um dos jogadores que o Flamengo chegou a sondar, sim. E vale lembrar que o Flamengo ainda está montando o seu departamento de scout, tá? O departamento de scout do Flamengo não está todo completo, não está todo preenchido, mas Miguel Merentiel foi um jogador avaliado pelo Filipe Luís e pelo José Boto e por isso foi sondado junto à equipe do Boca Juniors. O Miguel Merentiel, ele é oriundo das categorias de base do Peñarol e esteve aqui no Brasil nos anos 23 e 24, atuando pela equipe do Palmeiras sem muito destaque. A média de gols dele no Boca Juniors é de 0,35 gols por jogo. Uma média nada anormal, mas uma média bem melhor do que a média de muitos atacantes aqui do Campeonato Nacional. Haja visto o Gabriel, que fechou no ano passado com uma média abaixo de 0,25 gols por jogo. E o Juninho, lá no Carabade, tem uma média de 0,35, 0,36 também, assim como o Miguel Merentiel. Vocês já conheciam o Miguel Merentiel? Já tinham conhecimento, já tinham visto Miguel Merentiel jogar? Lembram dele da época de Palmeiras? Qual a opinião de vocês sobre esse achado rubro-negro? Calma, o Flamengo está sondando, tem muito tempo ainda, temos 25 dias para podermos avaliar nomes. Nesse exato momento, a prioridade do Filipe Luís é mesmo o atacante, mas não quer dizer que precise chegar nesta janela. Tudo vai depender daquilo que eles encontrarem e daquilo que eles julgarem serem o ideal para o Flamengo nesse momento. Mas comenta aí para mim se vocês gostam do Miguel Merentiel e se ele pode ser um bom atacante para o Mengão Queridão. Bom, por enquanto é isso. Curta, comenta, compartilha e recomenda o nosso canal. É importante, cada vez que você fala, que você coloca um áudio seu num grupo do WhatsApp, no Facebook, junto com o link do nosso canal, junto com o nome do Fabrício Lopes, a gente cresce cada vez mais. Então eu tô contando muito com você e, óbvio, tô contando muito com a sua inscrição também. Tamo juntos e misturados. Obrigado por tudo, fiquem com Deus. Ótima semana a todos. Saudações rubro-negras.